Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de quinta-feira, para a honra, a glória e louvor do nome do nosso Deus, né? Estamos aqui juntos mais uma manhã com alimento diário, sustento a nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A palavra do Senhor nos alimenta, nos fortalece a cada dia, a cada manhã. Por isso, vamos juntos nessa manhã de hoje, vamos nos fortalecer da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos, Paizinho querido, aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua graça e do Teu poder, Pai, porque, Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor, porque somos completamente dependentes do Senhor. Aqui estamos, Pai, na Tua presença nesse dia de hoje, Pai. Fica conosco, Paizinho, nos ajuda, Senhor, nos dê direção e discernimento da Tua palavra. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Livro de Salmos, Salmos 121 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome desse Deus, né? É um dos salmos lindos, né, na Bíblia, para nós, para o nosso entendimento nessa manhã de hoje. Eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro, né? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso que é desse Deus que vem o nosso socorro, porque ele não dorme, ele nem dormita, né? Ele não tosquenejeia. O nosso Deus está ligado 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que o salmista diz: é do Senhor que vem o meu socorro, porque o meu Deus e o teu Deus que nós seguimos, né, é um Deus que está ligado 24 horas. Aleluia! Ele está atento, né? Ele está nos guardando, ele está nos protegendo, ele está nos livrando, né, de todo mal em todo instante. O Senhor está, aleluia, nos vendo. Ele diz: o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é como a nossa sombra, inseparável. Não tem como eu e você nos separar da nossa sombra. Aonde nós formos, ela está conosco. Assim é o Senhor na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que é dele que vem o nosso socorro. Por isso o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, da onde vem o meu socorro? Ele começa a descrever da onde é que vem o socorro dele, desse Deus tremendo, desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, né? Que é como a nossa sombra, a nossa direita. Aí ele diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aleluia! Ele está em todo tempo, nos guardando, nos livrando, nos escondendo, né? Aleluia! De tudo que possa nos atingir, de tudo que possa nos fazer mal, de tudo aquilo, aleluia, que venha sobre a nossa vida. O Senhor está nos guardando em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Um vídeo aí que está sendo muito visto aí nas redes sociais agora nos últimos dias, né, depois do ciclone que passou lá no Paraná, né, nós vimos aí um casal, né, que eles dão um testemunho, aleluia, glória a Deus, né, que no meio daquele furacão todo ali, né, a mulher estendeu as suas mãos para o céu, a sua Bíblia, e falou com Deus. E Deus guardou eles, aleluia, dentro daquela casa simples de madeira. Tudo foi, né, devastado em sua volta, mas a casa dela ficou intacta.
E aí onde nós vemos a palavra do Senhor se cumprir, 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida, porque é onde nós vemos a palavra se cumprindo na minha vida e na tua vida, porque o nosso Deus, ele não dorme, ele está ligado 24 horas, ele está atento, nos guardando e nos protegendo e nos livrando, porque nós servimos um Deus vivo, nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um Deus que não nos ouve, nós não servimos um Deus que não nos vê, nós não servimos um Deus que não fala conosco, não, nós servimos um Deus vivo, um Deus que está ligado, um Deus que está atento, 24 horas, aleluia, aleluia, em todo tempo, para quando nós clamar, quando nós interceder, aleluia, esse Deus, ele nos responde imediatamente, e nós vimos isso claramente, né, aleluia, na passagem lá, da batalha, né, de Elias com os profetas de Baal, com os 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, aqui no 1 Reis, né, capítulo 18, a partir do versículo 20, né, a gente vê essa narrativa que diz, né, aleluia, assim, eu queria ler essa passagem, pode ficar um pouco extensa, mas eu vou ler ela toda para você ter um entendimento do Deus que nós servimos. Nós não servimos Deus morto, nós servimos Deus vivo em todo o tempo. A palavra diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou e todo o povo e disse: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, se é Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e divida-o em pedaços, e põe sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invoque o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um novilho, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhes meta fogo. Tomar o novilho que lhes for dado, preparando-no, invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E mancajeavam-se, movimentando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombara deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir. Despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalhava com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares lhe oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Aleluia. Respondeu a Elias. Restaurou Elias o altar que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo os números das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros
e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei isto a segunda vez, o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, o fizeram terceira vez. De maneira que a água caía ao redor do altar e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se preparar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Aleluia. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda, para que este povo saiba que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Oh, aleluia! Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entendeu a diferença de um Deus vivo, de um Deus que nos ouve, oh, aleluia, de um Deus que nos vê, de um Deus que tem poder, de um Deus que é soberano, de um Deus que é eterno, de um Deus que vive e reina eternamente, que é invisível, mas porém é real. Esse é o meu Deus, é o teu Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus morto. Os profetas de Baal aqui ficaram de manhã até meio-dia clamando, ao ponto de se retalharem, que era costume deles, derramar sangue. Mas não houve voz nenhuma. Aleluia. Mas quando Elias chega ali, que clama, que declara que hoje fique sabendo que há Deus em Israel e que eu sou teu servo e que e diante da tua palavra que fiz todas essas coisas, Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto naquele momento. Aleluia. Que estava preparado, e ali ficou sabendo que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. É o meu Deus e é o teu Deus, porque nós servimos um Deus vivo. Nós não servimos um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de barro, um Deus que não ouve, um Deus que não vê, um Deus que não fala. Não, nós servimos um Deus vivo, que a todo tempo está ligado, que não dorme, que não dormita, que não tosquenejeia, que a todo tempo está ligado 24 horas. Por isso que o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, o teu socorro vem desse Deus. É desse Deus que vem o nosso socorro, porque Ele está atento, Ele está ligado 24 horas. Ele não dorme, nem dormita, nem tosquenejeia. O Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida nessa manhã de hoje. Nós servimos um Deus vivo. Você não serve um Deus de barro, não. No nome do Senhor Jesus. Até quando Elias perguntou ali para o povo? Vocês vão cochear em 2 pensamentos. Até quando vocês vão viver dessa forma? Um dia vocês servem ao Senhor, um dia vocês servem a Baal. Não! Decida hoje a quem vocês vão servir. Se é a Deus ou se é a Baal. É isso que as pessoas precisam definir a sua fé e ter certeza que elas estão servindo um Deus vivo ou um Deus morto. Porque a palavra é clara. Só existe um Deus e é o nosso Deus. É o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas com o poder da sua palavra. E Ele tem poder para fazer infinitamente muito mais, porque Ele fez todas as coisas. Ele pode, Ele é Deus. Antes mesmo de tudo existir, Ele já era Deus. E a palavra diz que antes dele e depois dele nunca haverá e jamais terá outro Deus, porque Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Não haverá outro Deus, só existe um Deus e é o nosso Deus. Aleluia! E que nessa manhã de hoje você tome posse dessa palavra. É do Senhor que vem o teu socorro.
É desse Deus poderoso, aleluia, que está atento, que está ligado 24 horas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, não adianta buscar em outros deuses que você não vai ter resposta. O povo passou ali de manhã até meio-dia pedindo a resposta, mas não houve resposta nenhuma para eles. Então, que nessa manhã você entenda, o único Deus que vai te responder é o Deus vivo. É o Deus vivo, é o Senhor dos exércitos. É o grande eu sou, aleluia. É o Jeová Jireh, oh, aleluia. É esse Deus que vai te responder, porque Ele te ouve e Ele te responde. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para teu coração, para a meditação da tua vida nessa manhã de hoje. No nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe, vos dê um dia abençoado e toma posse dessa palavra do Deus que tu serve. Você não serve um Deus de brincadeira, não. Você serve um Deus vivo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fica com o Senhor Jesus, que Ele vos abençoe e vos dê um dia de bênção. Glória a Deus.